nosso convidado Eugénio Fonseca, Presidente da Caritas Portuguesa. Cumprimento. Muito obrigado por estar uma vez mais connosco, onde de facto queremos divulgar esta revista, a revista Caritas, na sua segunda série, e os artigos que propõe como divulgação do pensamento social da Igreja. A revista abre com alguns artigos sobre o Papa Francisco, naquilo que analisa destes meses do seu pontificado. Os temas sociais estão presentes, são prioritários neste pontificado? Boa tarde. Olha, a revista teve para sair, por questões depois só burocráticas, tivemos que adiar a sua saída, mas nada acontece por acaso e tivemos que alterar, porque esta revista, como diz o seu diretor logo no editorial, é uma revista que procura ser lugar de partilha e de troca de ideias no campo social em cada contexto, e portanto tivemos que alterar alguns dos artigos que a revista já tinha assumido, porque aconteceu a renúncia de Bento XVI e a eleição do Papa Francisco. E, portanto, não poderia ser de outra forma. A revista tinha que abrir mesmo com este acontecimento. E um acontecimento em si mesmo, importante, mas tomou uma importância maior por ser o Papa Francisco, que é o Papa que protagoniza, já deu sinais disso, protagoniza a realização, a preocupação pela realização do pensamento social da Igreja no mundo atual. E falo de uma forma tão simples, dizendo aquilo que é altamente exigente em termos de pensamento social, mesmo aquilo que são conceitos que na conjuntura atual, na civilização atual, possam parecer aos olhos das pessoas irrealizáveis, utopicamente vãos. Ele fala de uma forma muito simples, muito próxima. E por isso muito nós estamos aqui também. Muito convincente. Porque associa depois isso ao seu estilo de vida, não é? O facto de ser da América Latina, de uma experiência que tem na Argentina, sim, ajuda, dará esse rosto, esse perfil também. Ajuda, porque, sabe, um dos grandes déficits desta Igreja da Europa, e que talvez tenha contribuído para o seu envelhecimento, é que nunca deu a importância que deveria ter dado ao pensamento social da Igreja, ao seu conhecimento, ao seu estudo e aprofundamento, coisa que não aconteceu na Igreja da América Latina. Quer dizer, sempre enraizada, uma Igreja sempre enraizada na Palavra de Deus, mas que fazia depois a leitura, atualizava essa palavra, contextualizando-a e procurando depois saber no magistério da Igreja, no magistério social da Igreja, qual era a iluminação que poderia ter para os dias de hoje a Palavra de Deus, com a ajuda da interpretação da doutrina social da Igreja. E, portanto, isso é uma mais-valia. E depois o Papa arranca para o seu pontificado, coloca com este lema, e neste primeiro artigo de António Marujo, ele escolhe muito bem e põe o enfoque, porque aqui está o itinerário, portanto, do qual nós não devemos sair, que é a Igreja identificar-se com os pobres. Uma Igreja dos pobres e das periferias. E das periferias. Portanto, e vai aqui, mais uma vez, centrar-se numa opção que a doutrina social da Igreja identifica como estruturante para a missão da Igreja, que foi equacionada e formulada em Puebla, portanto, mais uma vez, nas origens do Papa Francisco, que se chama Opção Preferencial pelos Pobres. Nasce na Conferência de Puebla, mas depois é assumida por toda a Igreja, e o Beato João Paulo II fez desta opção portanto, uma constante da sua doutrina em termos do pontificado que realizou. De que forma é que este lema, que pode ser também um programa para o pontificado do Papa Francisco, pode e deve atingir a tal Igreja na Europa? Eu acho que com o Papa Francisco, ao ser o Papa Francisco, eu acho que a Igreja tem forçosamente que fazer sempre esta opção, porque é o mandato que teve. É o seu mandato fundante. A Igreja existe, primeiro, para servir, e servir aqueles que precisam mais da sua presença, que são os mais débeis. E isso já vem da experiência
daquele a quem seguimos, de Jesus Cristo, que fez em toda a sua vida, e como aquela evidência que os Evangelhos nos trazem, toda a sua vida apostólica, fez toda uma opção sempre muito clara pelos mais fracos, pelos mais fragilizados. E recomendou-nos a nós, seus seguidores, que fosse essa a única opção, porque seria através dessa opção que identificariam a verdade do seguimento que nós publicamente viéssemos a assumir. Portanto, a nossa condição de quem adere à pessoa de Jesus Cristo e o faz depois pelo batismo, está no amarmos uns aos outros. Conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E quem são esses outros? Todos. Mas, de forma especial, os mais pequeninos. Porque foi assim que também Jesus fez, sem exceção de ninguém, mas sempre com uma atenção muito particular aos mais pobres. Sempre que fizeste isto ao mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Os mais pequeninos hoje estão nas periferias. Em todo caso, e nomeadamente a partir do centro da Igreja Católica, em Roma, no Vaticano, essa pode, pelo menos não parecer ser a prioridade que sempre é assumida. Haverá aí transformações a fazer, conversões a fazer? A tal ordem que o próprio Papa Francisco já está a tomar providências, como sabemos, nomeando até uma comissão para se ocupar especificamente daquilo que pode ser, em termos de estrutura, menos favorável ao testemunho desta opção. Agora, estamos a falar, o Papa também fez questão de frisar logo nos primeiros dias do seu pontificado, logo quando se dirigiu, depois da sua escolha para o papado, aos cardeais, ele teve cuidado de dizer: a Igreja não é uma organização não governamental, mesmo por muito piedosa que seja. É muito mais que isso, mas precisa de organização. E, portanto, a Curia Romana tem que ter a sua organização. Agora, tem que se realmente desfazer de uma complexidade e de meandros que por onde poderia passar excessiva burocracia, excessivos jogos de interesse, porventura, mas não passava o amor e esta opção que o Papa Francisco quer dar, que se revela em coisas tão simples como estes gestos, da tal ternura, da tal bondade, da afabilidade, do sorriso. Não tem de ir além disso, não tem de promover reformas concretas? Sim. É isso que deve, portanto, tornar mais humanizadas aquelas estruturas, afastá-las de quaisquer perigos ou tentações mundanas, daqueles jogos que muitas vezes existem nos bastidores das políticas e das políticas mais baixas, e, portanto, ser apenas uma estrutura que esteja para o serviço da humanidade e não para se sustentar a si e àqueles que se alimentam da estrutura. E, portanto, só para dizer que no tempo presente é impensável julgarmos uma Igreja que não tenha um conjunto de serviços organizados, porque temos que organizar. O Papa Bento dizia sempre, até a caridade tem que ter organização. Não podemos ser assim, portanto, um conjunto de pessoas que se juntam de boa vontade, tem que haver. Agora, o que fazemos dessas estruturas? Não caiamos no risco de fazer aquilo que a própria pensamento social da Igreja acusa como o problema-chave deste mundo, que são as estruturas de pecado. Então, nunca as estruturas do Vaticano podem ser estruturas de pecado. Têm que ser estruturas onde passa o amor, onde passa a nova civilização, que é a tal civilização que a Igreja preconiza até e que defende no seu pensamento social, que é a civilização do amor. Para uma resposta muito breve, já depois da publicação desta revista, o Papa Francisco encontrou-se com os responsáveis da Caritas Internacional. Que mensagem lhes deixou? Foi, mais uma vez, muito afável. Muito afável. Confesso que eu próprio estou ansioso por ter um encontro desses para poder beber dessa afabilidade. Mas tive relatos e tivemos acesso a imagens e foi um encontro de uma simpatia. Eu gostei muito daquela expressão. E é assim que devemos. E peço a Deus que me ajude e ajude todos aqueles que estão na Caritas a terem sempre esta percepção. A Caritas é a carícia de Deus para os mais pobres. A carícia de Deus para os mais pobres. E quão necessários, no Portugal de hoje, estão as pessoas de serem acariciadas com o nosso gesto solidário, com a nossa palavra, com a nossa esperança, e esse é o papel da Igreja. Grande desafio
que a Igreja tem pela frente, trazido pela crise, mas também trazido pelo Papa Francisco. E esperemos que ele se leve por diante esse desafio do Papa. Professor Jânio, muito obrigado por ter estado neste programa. Obrigado. Um tema que voltaremos de hoje a 8 dias, com este espaço dedicado ao pensamento social da Igreja.